Olá, estamos aqui de novo para falar de gestão de pessoas. Nesta aula, nós vamos concluir a parte de recrutamento de pessoal. De posse da requisição de pessoal já devidamente aprovada, com todas as informações, chegou a hora da pessoa que trabalha no RH, lá do recrutador, definir como que ele vai buscar esse profissional. As empresas já têm toda a sua prática estabelecida, sua política, se tem ou não recrutamento interno, tá? Em que situações eu tenho recrutamento interno. Por exemplo, eu posso ter recrutamento interno para substituir um gerente que ainda está no cargo hoje? Eu acho que não, né? Não fica bem, né? Eu anunciar lá dentro, ó, estou procurando um gerente de contabilidade, coloco lá no quadro de aviso, o gerente de contabilidade vai olhar. O que ele vai pensar? O que ele vai descobrir? Que ele vai para o olho da rua, a menos que ele saiba que ele vai ser promovido. Mas ainda assim, então, tem situações que o recrutamento interno não se aplica. E o RH, ou seja, a pessoa que trabalha com o recrutamento, tem que saber disso. Vamos fazer uma comparação entre recrutamento interno e externo. Vantagens e desvantagens. O interno, primeiro, ele é mais rápido e econômico. Segundo, ele me dá maior segurança na escolha. Por quê? Porque eu já conheço essa pessoa, eu já convivo com essa pessoa, eu já sei de tudo o que ela é capaz de fazer. Depois, ela valoriza e motiva o pessoal que trabalha comigo, porque eles conseguem enxergar a possibilidade de crescimento, a possibilidade de alçar voos mais altos. Mas ela tem desvantagem também, o interno. Ele pode gerar conflito, conflito entre pessoas que disputam a mesma vaga, conflito entre gerentes que estão perdendo funcionários. Ela pode gerar uma certa frustração, porque a pessoa se achava muito competente para aquela vaga e não foi. E aí pode gerar, se for mal administrado, um certo conflito no sentido de, olha, fui escolhido, foi fulano porque ele é amiguinho, não sei do que, então isso daí também pode gerar um certo problema, tem que ser bem administrado. E a diminuição da criatividade e da inovação. Por quê? Porque as pessoas que são contratadas, que são externamente, elas trazem novos conhecimentos. O internamente, a pessoa já está acostumada com aquilo lá, então isso pode limitar um pouco essa novas visões, novos conhecimentos chegarem na empresa. Agora, a vantagem do recrutamento externo, exatamente por trazer essas novas experiências, por trazer novos conhecimentos, tá? Então isso aí faz com que renova a equipe, porque a equipe começa a conviver com novas ideias. Mas ela tem desvantagem o recrutamento externo. Quais são? Primeiro, é muito mais demorado e mais caro do que o interno. Depois, segurança. Ela diminui um pouco o grau de segurança porque você está entrevistando, você está contratando, você está escolhendo alguém que você não conhece. Ele pode ser um enrolão e te convenceu de que ele era bom. Na hora do vamos ver, ele não é tão bom assim. No interno você já conhecia, no externo você não conhece. E ele pode gerar frustração. Que tipo de frustração? Alguém que estava querendo, contratar alguém para aquela vaga que eu queria, e traz alguém de fora, pô, sacanagem isso daí, como que a gente vai crescer, nunca dá uma oportunidade para a gente. Então esse pode ser algumas desvantagens do recrutamento externo, tá bom? Bem, definir se eu vou buscar fora, dentro ou nos dois ao mesmo tempo esse profissional. Então, qual é a fonte, ou seja, onde que eu encontro? Eu posso encontrar dentro da própria empresa, no recrutamento interno. Mas eu posso também contar com indicação de colaboradores. É a melhor coisa que tem. Alguém aqui indicaria um tranqueira para o teu chefe para trabalhar na tua empresa? De jeito nenhum, né? Ninguém quer se queimar. Então, a indicação de colaboradores é o melhor que tem. E eu posso ter indicações diversas. Eu posso ter indicação de uma pessoa que eu frequento a igreja, ele vai, um cara que eu conheço no mercado, um cara que eu conheço no bar. Nem sempre no bar é uma boa, mas tudo bem. Mas eu posso ter essas indicações diversas. Eu posso ter banco de dados de candidatos. Eu tenho lá, na minha empresa tem lá, quer trabalhar conosco? Cadastre, inscreva-se aqui. E então, ou seja, isso é um banco de dados, mas eu posso ter banco de dados de outras empresas ou de agências de recrutamento de mão de obra. Então, isso daqui são formas que eu posso buscar. Tem um tal de headhunter.
Esse headhunter é o que nós chamamos de caçador de cabeças. São aqueles consultores especializados em altos cargos. Então, dependendo do cargo, eu contrato um headhunter. Eu posso buscar em escolas técnicas e universidades. É o que acontece, vocês vêm aqui, tem quadro de aviso, olha, tem vaga não sei aonde, tem vaga não sei aonde. Tá? Então, isso são formas de você buscar também. Ou em sindicatos e associações de classe. Então, muitas vezes, você pode ir num sindicato e fazer o mesmo tipo de anúncio que você faz numa escola técnica, você faz no sindicato. Tem sites de emprego. Isso a gente sabe que é muito mais usual hoje. Sites de emprego. Além das redes sociais, por exemplo, o LinkedIn. Então, tudo isso são formas de você encontrar profissional. E uma vez que você decidiu como que você vai chegar no candidato, você tem que ter a divulgação dessa vaga. Você tem que falar, você tem que vender. Primeiro, você tem que vender a tua empresa. Segundo, você tem que vender a vaga. E terceiro, você tem que deixar claras as informações que o candidato precisa saber para entrar em contato com você. Leram? Isso é um bom anúncio. Primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: pô, gostei, tô afim, tá vendo? Um anúncio que não consegue atrair e despertar em você a vontade de estar lá, não é um bom anúncio. Tá vendo? Faça um anúncio assim, que com certeza vai chover currículo na sua horta. Mas muito cuidado para não exagerar nas exigências. Dá uma olhadinha. Pessoal, é sério. Eu peguei isso na internet. É um anúncio real. Eu cobri o site e cobri o lugar que era para entrar em contato. Mas isso é real. Eu acho que é um pouquinho exagerado, vocês não acham? Agora, alguns outros exemplos. Tá? Aqui está um exemplo de recrutamento interno. Pessoal, não precisa se preocupar com ler, tá bom? Mas aqui está um exemplo de recrutamento interno. Ou seja, uma empresa que ela faz o recrutamento interno e, nesse caso, é só um recrutamento interno, não é um recrutamento misto. Repetindo, é só um recrutamento interno. Agora, este é um exemplo de um recrutamento externo. Para um estagiário, é um anúncio de recrutamento externo. Neste caso, este anúncio ele foi publicado, ele foi enviado e disponibilizado em quadros e avisos das universidades, da PUCamp, lá em Campinas, da Unicamp, da Unip, para buscar estagiários para trabalhar nessa empresa. E aqui um exemplo de um recrutamento misto, recrutamento interno e externo. A empresa ela deixa claro para todos, olha o cabeçalho, recrutamento interno e externo. Ela deixa claro, pessoal, essa vaga não é só para o pessoal interno. Vocês vão concorrer com pessoas de fora. Então, se preparem. Estão afim? Então, saibam que vai ter concorrência interna e externa. Mas ao preparar, ao escrever um anúncio, muito, mas muito cuidado, porque vocês podem estar dando brecha para depois receber um monte, uma enxurrada de reclamações. Alguns artigos da Constituição Federal, ou seja, lei, têm algumas coisas que são proibidas, que são consideradas discriminações. Você não pode fazer uma discriminação sobre sexo, homem ou mulher, a menos que seja caracterizado para aquela função essa exigência. Você é um segurança que vai trabalhar como revista numa empresa que só trabalham homens. Caramba, você não vai colocar eventualmente uma mulher. Então, algumas coisas você pode justificar,
Mas caso contrário, não. A religião é a mesma coisa. A origem, ou seja, se a pessoa é estrangeira, não. Eu não vou contratar argentino. Até que seria bom, né? Não, mas você não pode fazer isso. Você não pode fazer, principalmente durante as entrevistas, na violação à intimidade e à vida privada. Uma coisa que você não pode, por lei, perguntar é o seguinte: tem intenção de ter mais filhos? Você é homossexual? Ou seja, isso é uma coisa que diz respeito à minha vida privada, que não interfere na minha competência, na minha capacidade para ocupar aquela vaga. Com relação à cor, não adianta escrever, e nós sabemos, muitas vezes, o termo boa aparência. Hoje já sumiu isso daí. Mas há uns tempos atrás, escrevia-se boa aparência. Pessoal, e muitas vezes a boa aparência era uma discriminação de cor. Era uma discriminação pelo tipo de cabelo. Era uma discriminação da pessoa tem tatuagem ou não. Outra coisa que não pode é discriminação de idade. Tudo isso impede, tá, a liberdade da pessoa concorrer a uma vaga baseado só nas suas capacidades. Estado civil é a mesma coisa. Você não pode deixar de contratar alguém porque esse alguém é casado, porque esse alguém ele é solteiro, porque você não pode. Outra coisa, também não são permitidas fazer restrição creditícia. Se você está negativado, venha para a Crefisa. Não é isso aqui. Se você está negativado, ninguém tem a ver. Lembra aquela questão da privacidade? A restrição creditícia, salvo condições específicas para algumas funções que vão trabalhar com dinheiro. Estas são algumas restrições, são algumas condições que são aceitas para que se faça uma investigação em relação à tua restrição creditícia. Outra coisa que não pode é a exigência de comprovação de experiência superior a 6 meses para cargos iniciais de carreira. Vamos lá. Eu estou falando aqui tudo o que está na lei. Isso não significa que as empresas não fazem. Nós sabemos que uma parte até significativa delas fazem. É legal? Não, não é legal. Vocês trabalhando na área vão fazer isso? Espero que não. Até aqui tudo bem? Se tiver dúvida, anote e depois a gente conversa. Vamos trabalhar então? O que eu peço para vocês? É que até o final dessa aula, vocês criem o anúncio das 2 vagas daquelas requisições que vocês fizeram. Para isso, acesse o formulário Anúncio de Vaga e preencham, ok? Só reforçando, pessoal, façam as postagens, troquem ideias entre vocês, façam as postagens para que eu consiga entender as dificuldades que vocês estão tendo e até mesmo apresentem as soluções que vocês mesmos encontraram para vocês trocarem entre vocês as ideias, para que vocês cresçam coletivamente, para que vocês, enquanto classe, enquanto equipe, vocês cresçam. Por favor, façam as postagens, tá, para que eu consiga saber como que vocês estão indo. Isto é o que nós temos para essa semana, para a aula de hoje. Ok? Obrigadão, bom trabalho para vocês e eu estou sempre aqui para a gente continuar conversando, tá bom? Um abraço. Gostaria de indicar para vocês alguns vídeos muito interessantes de assistir. Quando puderem, dê uma olhadinha. Até a semana que vem e não deixem tudo para a última hora. Valeu?